Pessoal, a questão não é se, mas quando. Quando o seu servidor Proxmox vai falhar. Isso não sou eu jogando praga em você não. É que qualquer equipamento está sujeito a falha. Então é importante a gente estar precavido e ter aí alguma ferramenta que nos auxilie a recuperar o nosso servidor. No caso aqui, esse vídeo se propõe a te mostrar como criar um pendrive, tá, de recuperação para o teu Proxmox. Se vocês lembram bem, eu tive aquele caso do meu amigo que o servidor Proxmox dele morreu e ele tinha uma VM muito importante que precisava recuperar o disco dela. O cara pegou, colocou um cartão SD lá no servidor, fez a instalação por cima do próprio servidor, correndo o risco de repente de no nervosismo escolher o armazenamento errado e piorar ainda mais a situação dele. Então aqui nesse vídeo a gente vai gerar um pendrivezinho genérico do Proxmox que você pode dar boot por ele em qualquer servidor que você tenha aí e você a partir dele vai conseguir acessar os discos, né, que porventura não tenham dado problema. O teu Proxmox parou de dar boot, o disco de boot morreu, todas as VMs que estavam ali naquele HD, se ele realmente falhou, se não é um problema do SO, né, que não teve perda total dos dados do HD, você ainda vai poder recuperar aquelas VMs. Mas uma VM que esteja no outro HD, que esteja funcionando, e você perdeu só o sistema do Proxmox, aí a gente pode conseguir recuperar aqui no processo desse vídeo, tá? Então é o seguinte, pessoal, se a gente vier aqui, tá? Nós temos o download aqui do VirtualBox e o download da ISO do Proxmox. Fora isso, você vai precisar de um pendrive. Eu recomendo um pendrive USB 3.0, tá? Eu já tenho um aqui, já estava até inserido aqui na minha máquina, e eu vou reinserir ele aqui. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai abrir aqui o VirtualBox. Eu vou criar aqui uma nova VM. Vou colocar aqui Proxmox Install. Vou escolher aqui Linux. Vou colocar aqui outro 64. Next. Colocar aqui uns 8 GB de memória e, sei lá, umas 4 CPUs está suficiente. Importante, pessoal, não esquecer de habilitar aqui o EFI, que é o que vai possibilitar que a gente debute através do pendrive, tá? Aqui nessa máquina virtual. Vamos colocar aqui próximo. Eu não vou criar um disco, tá? Daqui próximo. E vou colocar aqui finalizar. Continuar. Eu vou editar aqui as configurações da máquina virtual. A gente vai fazer algumas modificações aqui, tá? A primeira delas eu vou aqui em armazenamento. Vocês estão vendo aqui que o CD-ROM tá vazio. Eu vou montar aqui, escolher a imagem do disco e vou navegar até onde eu tenho aqui o download do Proxmox. E vou escolher aqui o Proxmox 821, que é o mais recente, que eu já tenho baixado aqui. A outra modificação que eu preciso fazer aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai vir aqui em USB, eu vou mudar a controladora para USB 3.0, vou adicionar aqui o meu pendrive. Aí, pessoal, depois que a gente mudar aqui a parte da configuração da USB, a gente vem aqui em rede e a gente vai mudar aqui, ó, conectado a, e vamos colocar em modo bridge e vamos garantir que a gente está usando a placa de rede correta, onde tem o cabo ligado, né? Então vou dar aqui um OK, vou ligar a máquina virtual dando um duplo clique. Pronto, ele já deu o boot aqui na máquina virtual, aqui pela ISO que a gente montou. Eu vou escolher a instalação gráfica. Essa aqui é uma instalação normal, tá, do Proxmox que a gente está fazendo, pessoal. O importante mesmo é o que a gente vai fazer depois de instalado, tá? Vou passar aqui pela instalação pontuando as coisas que são importantes e a gente precisa dessa instalação funcionando, né, para a gente poder fazer as modificações que vai tornar esse pendrive o mais genérico possível para ser usado como um recovery disk. Pessoal, a gente pode ignorar aqui esse erro, tá? Dele falando que não tem suporte a KVM, não tem problema. Vou dar aqui um OK e um I agree na licença. Aqui eu vou verificar se está com o pendrive correto, só tem ele, então isso aqui não tem muito segredo, vou dar um Next. Aqui, Brasil, vou mudar aqui a time zone para São Paulo, que é onde eu tô, vou dar aqui um Next. Vou colocar minha senha. Você precisa entrar qualquer coisa aqui no e-mail que seja diferente dessa string que está aqui para ele poder dar um Next. Aí aqui, pessoal, é opcional, mas se você quiser você pode mudar o nome do teu servidor, escolher a placa de rede correta aqui, que só tem uma mesmo, por enquanto tá tranquilo, e anotar o IP que ele pegou aqui do DHCP. Se você quiser especificar um outro IP, esse é o momento, tá, de você mudar. Anota esse IP para colocar numa etiqueta ali no pendrive,
para você saber qual é o IP do Proxmox de recovery, tá? O IP que a gente colocar configurado aqui, ou se você não mudar depois lá na configuração pela interface web, vai ser o IP que vai ser utilizado para acessar a tua sessão web, né? Para fazer o recovery dos teus outros Proxmox. Então eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, vou dar um next, e aqui ele vai dar um sumário, eu mando instalar, vai demorar um pouquinho, vai dar um boot automático quando acabar a instalação para a gente poder acessar a interface web. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de fazer a instalação, tá? Mas antes da gente continuar, eu quero falar aí uma palavrinha do nosso patrocinador, que nesse caso sou euzinho mesmo, tá? Tô lançando essa belezura aqui que vocês estão vendo, que é um e-book com o passo a passo, as telas e os comandos para você seguir, para poder gerar você mesmo esse pendrive. Você tem toda essa informação aqui no vídeo, tá? Os comandos não vão estar na descrição do vídeo, porque o YouTube, ele às vezes reclama quando tem algum script na descrição do vídeo. Já aconteceu comigo dele tratar o conteúdo como conteúdo perigoso, né? Como se eu estivesse ensinando alguma coisa perigosa. Se você quiser ajudar o canal, se você quiser me ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, paga R$15 no e-book, e à medida que eu for lançando outros vídeos dessa série de recuperação de dados aqui do Proxmox, né? Como é que você exporta uma VM, como é que você importa ela no outro Proxmox, como é que você importa ela no VMware, esse tipo de coisa. A gente pretende fazer outros vídeos e continuar, né, ensinando vocês e dando informação de como você tira uma VM do Proxmox com problema e leva para um outro ambiente. Fora a questão de backup, esse tipo de coisa que a gente já vem tratando aqui no canal. Tudo isso vai sendo atualizado nesse e-book, né? E você compra uma vez e tem direito a todas as atualizações que eu for fazendo nele à medida que eu for fazendo os vídeos aqui no canal. É uma forma de você contribuir, né, de você me ajudar e também de você ter alguma coisa em troca por essa ajuda, tá? Então é o seguinte, pessoal, ele já deu o boot, ó, tá dando aqui o IP pra gente, tá? Eu vou abrir aqui no navegador. Pronto, vou logar aqui agora. A gente tem aqui um Proxmox normal, como você teria instalando em qualquer dispositivo. Uma das coisas que é normal também e que todo Proxmox tem igual, se a gente vier aqui no nosso recovery, que é o Node, em discos, a gente vai ver aqui, ó, em LVM, que ele tem um LVM Group, né, chamado PVE. E isso é um problema, porque eu não posso ter LVM Group duplicado. Então, a máquina que eu vou tentar recuperar, ela também tem um LVM Group PVE. Então uma das coisas, um dos pulos do gato aqui desse procedimento é a gente renomear esse cara, só que não é tão simples, né? A gente vai renomear ele e tem que alterar algumas outras configurações. E é isso que a gente vai ver aqui agora nos próximos passos, tá? Eu prefiro fazer aqui pela interface web, porque é muito mais fácil. E também você pode seguir facilmente sem ter que ter nenhum programa extra, tá? O programinha extra que você vai ter que ter, pessoal, é o VirtualBox, que é de graça. Ou pega uma maquininha aí que não corre o risco de você instalar no HD errado, fazer a instalação por ela e depois segue esses passos aqui, tá? Então eu vou abrir aqui o Shell para a gente poder ter acesso aqui à console. Infelizmente essas alterações não tem como fazer todas elas pela interface web, tá? Mas a gente tem aqui os comandos de uma forma bem simplificada. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal, eu vou editar o arquivo do Groovy para a gente adicionar algumas coisas aqui importantes, ó. Se a gente vier aqui, ó, e der uma olhada na parte de network, a gente vai ver que a nossa placa de rede tem esse nome estranho aqui, ó, ENP0S3. Isso aqui, pessoal, é uma nomenclatura nova que leva em consideração o barramento e a porta, né, do PCI Express. O que significa isso? Que se eu trocar a placa de slot, esse nome muda. Se eu tiver outra configuração de slots PCI Express e lanes PCI Express em outro servidor, esse nome vai mudar. E aí, pessoal, o IP ele está atrelado aqui à bridge e a bridge está atrelada à placa de rede, como a gente pode ver aqui, ó, port slave está apontando para a placa de rede. Eu quero que isso não mude, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando nano e vou editar o arquivo aqui do Groovy, que está no etc defull Groovy. E aqui nessa parte aqui do semi-D-Line Linux, que está aqui sem nada, eu vou adicionar esses parâmetros aqui. O que esse cara vai fazer? Ele vai voltar o Linux a trabalhar com a nomenclatura Legacy, com a nomenclatura antiga das placas de rede.
ETH0, ETH1 e assim por diante, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, pessoal, a gente pode também já deixar pré-configurado para que esse Linux, caso você for colocar ele no servidor que não tenha placa de vídeo, né, que seja um servidor que você gerencie pela interface serial, a gente já pode deixar configurado para a saída desse Linux e pela interface serial, né, deixar isso pronto, que é o meu caso aqui inclusive, tá? Eu tenho o meu servidor de lab, onde a gente vai testar esse pendrive, eu não tenho uma placa de vídeo lá. Então eu faço toda a gerência desse servidor pela interface serial. Então eu vou copiar aqui mais um comando aqui e vou adicionar ele depois desses parâmetros que eu já coloquei aqui. Agora eu posso dar um Ctrl X para poder salvar, o Y para confirmar e um Enter para sair aqui do nosso nano, né, do editor. Depois, pessoal, que eu faço esses comandos aqui, eu vou executar um comandinho aqui para a gente atualizar a configuração do Groove. Beleza, pessoal, eu já atualizei então aqui o nosso Groove, né? Uma outra coisa que eu preciso fazer agora é verificar o nome da nossa placa de rede, então eu dou o comando IPA. A gente vai ver que a placa de rede que a gente quer mudar para ETH é esse cara aqui. Se a gente der uma olhada aqui no arquivo interfaces, tá? CAT, etc Network Interfaces, que ele está fazendo referência, ó, à placa de rede pelo nome, ó, é NP0S3. Aqui dentro da bridge está colocando ela como membro, tá? Eu posso usar um comandinho aqui, pessoal, para buscar essa placa de rede dentro do arquivo, tá? E fazer a modificação automaticamente para a gente. Então eu vou vir aqui, ó, colei o comando e vou mudar aqui nessa parte de nome da placa atual, ó, para o nomezinho que a gente pegou aqui. Vou dar um Enter. E aí, se eu repetir o CAT, ó, eu vou ver que ele já buscou e mudou todas as entradas para ETH0. Terminei então, né, de preparar o sistema para no próximo boot ele utilizar o nome das placas de rede no formato antigo. Isso vai fazer com que ele fique compatível com qualquer placa de rede, qualquer servidor. E também já atualizei o Groove. E se eu quiser, pessoal, eu posso editar esse arquivo aqui do Interfaces e mudar o IP, o gateway, tá? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai seguir com a mudança do nosso volume, tá? Se a gente der o comando aqui na console VG Scan, a gente vai ver que ele vai confirmar que o nosso volume grupo é PVE. Tem um comando VG Rename que a gente vai utilizar aqui, e esse comando ele vai renomear do PVE para Recovery, tá? Recovery é o nome que eu escolhi utilizar, você pode utilizar o nome que você quiser. Se eu repetir aqui o VG Scan, ele já vai mostrar pra gente, ó, que ele já mudou para Recovery, mas isso ainda não está funcionando, ainda não está ativo, tá? Até porque tem mais algumas coisas que eu preciso fazer. Tem um arquivo aqui de configuração do Groove que ele tem algumas referências ao PVE nele. Então, se a gente for olhar aqui nesse arquivo, aqui, ó, nessa parte aqui, vocês podem ver um exemplo disso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar um comandinho aqui também, né? O seed, para ele fazer a busca e o replace, né? Onde ele tiver PVE root, ele vai substituir por recovery -root. Então, ele já fez, né? Se eu repetir aqui o comando e a gente voltar aqui em cima, a gente vai ver que ele já substituiu, ó, para recovery root. O próximo passo que a gente precisa fazer, pessoal, é alterar o arquivo fstab. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que o fstab também faz referência ao PVE, tá? Nos mapeamentos aqui dos pontos de montagem. Então eu vou usar aqui o comando seed e ele vai fazer um replace pra gente de PVE por recovery. Se eu repetir aqui o cat, a gente viu que ele já fez as alterações pra gente. O próximo passo, pessoal, eu preciso reconfigurar o sistema base do Linux. Então eu vou colocar esse comando aqui, dpkg reconfigure Linux System Base, e vou fazer a update, tá, dos meus arquivos de RAM drive de boot do Linux para utilizar esses novos ponteiros, esse novo nome do volume group que a gente colocou. Então a gente vai usar o update initram fs-u e a gente espera ele terminar, que é um comando que demora um pouquinho para executar. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de atualizar o initram fs, né? O nosso próximo passo aqui é mudar o nosso volume group, então a gente já renomeou ele, só que agora eu vou aplicar essa mudança de nome. Então ele já montou aqui com os nomes novos. A gente pode ver aqui que na saída do comando lsblk, ele já está com o nome do volume novo, né, Recovery. E tem mais uma última alteração que a gente precisa fazer, que é o seguinte, pessoal, tem um arquivo aqui, que é o arquivo de storage do Proxmox, tá? Então se a gente der aqui um cat, a gente vai ver aqui que ele tá apontando, ó, esse cara local LVM aqui, ó,
pro cara chamado PVE, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o comando seed, que ele vai substituir aqui o PVE por recovery. E aí se a gente der um cat de novo, a gente vai ver aqui, ó, que já tá bonitão, né? Já tá tudo aqui do jeito que deveria estar. Nosso próximo passo aqui agora é dar um reboot para que a gente possa então validar se as nossas alterações, né, elas foram feitas com sucesso e a gente não quebrou nada no sistema. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de reiniciar, né? Vamos ver se continua funcionando aqui. Já um refresh aqui na tela, pronto. Se a gente der aqui o IPA, ó, a gente vai ver que a nossa placa de rede mudou para ETH0. A gente continua vendo aqui o nosso storage. Aparentemente aqui, tá? Todas as alterações, elas foram feitas normalmente, tá? Então a gente tem acesso aqui ao nosso repositório local, a placa de rede está funcionando. O próximo passo, então, é a gente desligar essa máquina virtual, ejetar o pendrive e testar no servidor para ver como é que se o resultado vai ser satisfatório lá também. Então eu vou vir aqui no servidor, vou dar um shutdown. Beleza, pessoal, eu tirei o pendrive, tá? Tá aqui o nosso pendrivezinho já pronto. Eu vou inserir ele aqui no servidor que eu tenho aqui embaixo. Vou ligar aqui o servidor e a gente vai acompanhar o boot dele aqui pela interface serial que eu tenho nele. Já estou logado aqui via put nela. Bacana, ó, vou dar aqui um F7 para entrar no boot menu e eu vou escolher aqui, ó, SanDisk, ó, bom sinal, ele tá montando tanto o recovery quanto o PVE e o root tá apontando aqui pro recovery. Beleza, o nosso prompt já tá no recovery e o IP tá o IP que a gente configurou, né? Eu vou acessar ele aqui, ó, de novo. Só que agora se eu vier aqui em Summary, não é mais a máquina virtual, ó. Intel Xeon E5 2650L, 24 núcleos, né, um V3. E se eu vier aqui em discos, eu vou ver que além do pendrive, né, do SDA aqui, eu tenho também o NVMe, né? E se eu vier aqui em LVMe Team, que é onde ficam guardados os discos virtuais das VMs, né? Eu tenho o recovery e o PVE, que é o desse servidor aqui. Por isso que eu tive que mudar o meu aqui, né, para recovery, porque senão eu ia dar conflito e eu não conseguiria dar boot por esse pendrive nesse servidor para tentar recuperar os dados das VMs, tá? Aí o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso vir aqui no data center em storage e adicionar um novo TLVM. Eu vou colocar esse cara aqui como o old LVM. E aí o volume group eu vou escolher o PVE e o team pool, o data. Vou dar aqui um add. E aí se eu vier aqui no meu local LVM, ó, eu não tenho nenhum VM disk, que esse aqui é o do pendrive. Mas se eu vier aqui no old, que é esse desse servidor, eu vou ter os discos, ó, de 3 VMs. Tenho um disco de uma VM e 2 discos de outra VM, que é uma VM que tem 2 discos, tá? Ela tem um disco de 34 GB e um disco de 1.1 TB. Aí eu pergunto para vocês, que VM é essa? A gente não tem como saber. A gente só consegue ver os discos, tá? Uma coisa importante de você perceber é que esse processo aqui, apesar dele te ajudar a exportar os dados das VMs, o nome da VM, as configurações, placa de rede, tudo isso foi perdido se você perder o boot do teu Proxmox, tá? É por isso que é importante, pessoal, a gente ter backup das máquinas virtuais, porque tendo backup das máquinas virtuais, a configuração vai junto com os discos do backup. Tem um vídeo meu aqui no canal, esse vídeo que você pode ver bem aqui, que ele vai te mostrar como que você pode, né, fazer aí o backup das suas máquinas virtuais completas, com os dados e as configurações para o NAS. E aí, falando em NAS, né, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, case que eu vendo impresso em 3D. Ele é um case muito bonitinho, tá? E ele serve para você colocar uma placa-mãe mini TX e uma fonte flex, e ele suporta até 8 HDs. Peço desculpa para vocês, tá? Que tá ali no meu rack, ó, cadê? Ali, ó, bem aqui assim, ó, tá o meu, que eu tenho uso, e aqui, na verdade, esse cara, ele tem umas partes em branco, que são os protótipos, tá? Mas é a mesma parte que eu envio, vai até 8 HDs. E aqui nessa parte aqui da frente, são os adaptadores, tá? De disco. Esse terceiro aqui, ó, ele tá sem o adaptador de SSD, ele serve para HD Slim. Esses dois primeiros, eles estão o adaptador Slim e também o adaptador para HD tamanho de notebook, tá? Vai os 8 adaptadores. Esse cara aqui tá sem os 8, tá?
porque eu não tenho eles prontos aqui no momento para mostrar para vocês, mas vai completinho com todos os 8 discos para que você possa utilizar. Então, pessoal, aqui, ó, se a gente ver aqui no Shell, tem uma pasta dentro de etc chamada PVE, e dentro dela fica todas as configurações do Proxmox. Essa parte aqui do storage fica aqui, você tem a parte do data center, a parte de nodes aqui também, e dentro desse QEMU server você vai encontrar as configurações das máquinas virtuais, tá? Eu não tenho nada criado aqui, mas se eu vier aqui, por exemplo, e criar uma nova máquina virtual, criar uma máquina virtual chamada teste123 aqui, fazer a configuração aqui o mais básica possível aqui, só para ele criar o arquivo da máquina. Então, se a gente vier aqui na máquina virtual, na parte de hardware aqui, ó, toda essa configuração e os ponteiros para o disco e tudo isso daí, eles vão estar dentro daquela pasta que eu mostrei para vocês, ó. Então, cd/etc pve QEMU image. Aí tá aí, ó, o ID da VM. E se eu der um cat nesse arquivo, ele tem toda a configuração. Se você, por acaso, né, perdeu o disco de boot do servidor e tá usando esse pendrive para recuperar, e essa pasta foi embora, tava na partição ou no disco que foi para o espaço, você perdeu todas essas configurações. Se tinha VM na partição de Team Data lá, do VG Group, desse disco de boot do servidor, também foi para o espaço. Você pode recuperar aí as VMs que estão em outros discos. Então, esse pendrive aqui não é um milagre, tá? Ele não vai te ajudar a recuperar um HD que não existe mais, que morreu. Ele vai te ajudar a acessar um Proxmox que porventura você não consegue mais dar o boot, para tentar recuperar alguma coisa de dentro dele. Próximos vídeos, né? A gente vai pegar aqui um HD USB, vamos fazer depois um mapeamento para a rede, e eu vou te ensinar como é que você copia essas informações para fora desse teu servidor, para você poder reinstalar, fazer a substituição dos discos, deixar ele operacional de novo, sem correr o risco de ficar tentando futricar muito aqui, mexer muito no servidor e piorar a tua situação. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima, fui!